por falar, gente, em resultados, a Copa do Mundo se mostrou um catalisador para a demanda dos consumidores, especialmente de TVs. Em todo o mundo, as vendas cresceram 2 dígitos e o Brasil contribuiu com maior crescimento absoluto. Vamos entender um pouco mais sobre esse cenário com o Matheus Bando, líder de tech da Nielsen IQ. Bem-vindo, Matheus. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel, tudo bem? O prazer é meu. Explica pra gente o que explica, de novo, a Copa do Mundo virar esse catalisador. Historicamente acontece já em Copas do Mundo, mas de novo se comprovou agora nesse ano de 2026. Qual é a explicação para isso? Como é que vocês enxergam esse movimento? Vamos lá. A Copa do Mundo, ela naturalmente é uma sazonalidade que puxa a venda de alguns tipos de devices, né? Quando a gente fala do mundo de eletrônicos, naturalmente TVs são os equipamentos mais importantes. A gente tem ainda uma gama de projetores, áudio, né? Tudo que roda ali em volta de assistir o grande evento acaba sendo muito forte, muito potente. No cenário atual, né, quando a gente compara com os últimos anos de Copa, a gente vai ver que sempre o mercado ele tende a dar passos largos em termos de volumetria. Então, um ponto bem interessante é entender que nas Copas anteriores, né, nós tivemos uma que saiu do padrão dentro da Copa natural porque ela foi no Catar, então aconteceu ali no final do ano, muito próximo da Black Friday, que também é uma sazonalidade forte. Então, quando a gente compara essa Copa desse ano especificamente, a gente tem que olhar para os anos de 2018 e 2014, né? E a gente consegue entender que o consumidor, dentro do momento do evento, ele quer assistir, geralmente, né, numa tela maior, né, numa tela melhor, e isso acaba ponderando um momento importante do mercado de troca de equipamento, né? Então, eu tenho uma tela que ela já é um pouco mais antiga, que ela não é tão boa, a definição já não é tão boa, e eu busco esse momento, né, o momento que eu vou ter uma interação maior com a minha TV para conseguir adquirir um novo equipamento. Então, comparado às últimas Copas, né, nós tivemos alguns dados bem interessantes esse ano. Um crescimento do mercado muito orgânico, natural, de novo. E a gente vê essa tendência que deve continuar sendo forte para os próximos anos e para as próximas Copas. Muito legal. E aí, olhando, Matheus, para esses dados também, você vê que o Brasil foi o principal destaque de crescimento em 14 países analisados. Por exemplo, nem os países que estavam no fim da Copa não compraram tanta TV, não se desenvolveram tanto quando a gente olha para esse cenário do consumo. Qual é a explicação também para o Brasil estar lá no topo nesse cenário? Vamos lá. Temos algumas questões diferentes comparados ao que a gente chama dos países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, né? E os países que acabam sendo sede ou que têm esse evento como uma base muito forte. Na América Latina, Argentina, Chile, Brasil, né, são países muito fortes com relação à própria cultura do evento, né? Mas pensando no Brasil especificamente, nós temos uma mudança de tecnologia acontecendo nos últimos anos, 14, 18 e 22, mas que não aconteceu, né, não acompanhou esse mesmo fluxo em 2026. Então, em 2026, nós não tivemos um advento, por exemplo, de TVs 4K para 8K, né, de resoluções melhores. A gente teve uma questão específica do mercado de aumentos do tamanho da tela. Então, as pessoas utilizaram esse momento, né, para trocar. E um ponto importante dessa troca nesse momento é que a Copa do Mundo nem sempre é o melhor momento em termos de promoções, né? Então, a Copa não traz necessariamente os preços mais baratos para o mercado, porém, quando a gente olha ao longo dos anos, as telas maiores estão cada vez mais flexíveis em termos de preço. Então, hoje, né, a gente consegue comprar uma tela que, comparada a 2018, né, 2014, uma tela de 60 polegadas, por um preço muito mais barato do que a gente tinha anteriormente. Então, não que seja o melhor momento do ano, a Black Friday ainda é mais forte em termos de precificação, porém, uma sazonalidade importante como essa, que traz uma alta demanda para o mercado, que traz uma possibilidade de trocar, e a tecnologia que está ficando mais barata ao longo do tempo, mais acessível para as pessoas, acaba puxando essa venda mais forte, né, para esse ano, né? E especificamente quando a gente compara 14 e 18, tem uma tendência bem importante de citar que em 2014 nós tivemos um volume, né, ali dentro das principais semanas, que a gente chama da semana 23, semana 24, que são as semanas que iniciam ali a Copa, em junho, né, que tiveram picos muito grandes, principalmente em 2014. Em 2014 o mercado foi acima de 113% de crescimento, 104% de crescimento. Em 2018 o mercado ficou por volta dos 80% de crescimento, 100% de crescimento, e esse ano o mercado ficou por volta de 48 e 60. O que mostra que pouco a pouco, né, a tendência ela está sendo de há um aumento expressivo dentro das vendas comparado aos anos anteriores, porém
cada Copa que vem passando, o aumento é um pouquinho menor do que as Copas anteriores. E É aí uma tem sinalização do mercado. um outro levantamento também, Matheus, que é curioso, que a Argentina teve um crescimento muito expressivo nas vendas de TVs acima de 89 polegadas, né? Qual a explicação nesse caso? Também olhando para esse cenário de Copa, todo mundo queria ver os jogadores em telas maiores para poder torcer para o seu time? Sim, isso é muito comum, né? E tem um estudo muito interessante que mostra o seguinte: quanto mais o país, né, vai avançando em relação às etapas da Copa, mais as vendas elas avançam dentro da sazonalidade. E um ponto importante é a alta expectativa pelo país, né? Quando a gente fala da Argentina ter ganhado o último evento, e é a alta expectativa que eles fossem, né? Obviamente até os momentos finais ali. Então, essa expectativa do consumidor que vem já de um ganho, né, e tende a ter uma expectativa muito grande dentro da sua seleção, ela faz com que, de novo, haja essa tendência mais potente. Quando a gente fala do Brasil, né, infelizmente não avançamos, né, até ali as finais e as semis e tudo mais, porém, né, ainda há uma expectativa grande do brasileiro. Por mais que ela comece, a gente começou o ciclo de Copa esse ano com um pouco menos de expectativa dentro das pesquisas para os consumidores, porém, quando vai avançando o primeiro, segundo, terceiro jogo, cria-se uma expectativa e a venda começa a acontecer. Então, quanto mais o país avança, mais ele vende. E os países da América Latina estão num momento interessantes nas últimas 4 Copas, né? Só que, de novo, os times europeus ainda conseguem avançar um pouco mais, mas o mercado já muito desenvolvido, né? As telas não fazem tanta diferença assim dentro da sazonalidade de vendas. Imagina quando o Brasil avançar mais para perto, hein? Aí não, ninguém para a gente, vai ser todo mundo comprando TV gigante. Matheus, obrigada, viu? Matheus Bando, líder de tech da Nielsen IQ no Brasil. Obrigada pela conversa e volte mais vezes aqui. Muito obrigado. Obrigada.